final. E aí galera, faz tempo que eu não apareço aqui no começo do vídeo para fazer algum anúncio. Essa vai ser a segunda teoria em dupla do canal que estou planejando fazer. Essa teoria foi feita em conjunto com um amigo meu que faz pouco tempo que ele começou a entrar no mundo teórico. Ele é o OpenGamer Joestar, um amigo meu que foi o que deu a ideia dessa teoria. Eu simplesmente achei genial. Então enfim, o canal do vagabundo vai estar no link da descrição. Então vai lá no canal desse vagabundo, dá força pra ele. É finalmente fazer esse vagabundo trabalhar. Digam que descobriram o canal dele pelo amigo Colisão. Mas enfim, vamos pra teoria. Espero que gostem, já que nós dois planejamos continuar essa teoria por bastante tempo. Vazio, era o que parecia aquele lugar. Ela parecia bem mais vazio se não tivesse cristais flutuando de maneira aleatórias para alguns lados, parecendo como se fossem estrelas naquele imenso vazio. Se uma pequena parte daquele lugar não tivesse um chão xadrez, facilmente dava para dizer que aquele vazio também não tinha fundo. 3 cadeiras no lugar, 2 sendo de aspecto comum mas confortáveis, uma sendo parecido com um pequeno trono luxuoso de madeira. Essas cadeiras não estavam vazias, afinal nas cadeiras de aspecto comuns tinha sentado 2 jovens, que quando você prestasse um pouco de atenção, dava para perceber que eram irmãos, porque um era exatamente a cara do outro. Um era um jovem que parecia estar em seus 19 anos, usava um terno formal, mas que se você tivesse um bom olho, dava para perceber que não verdade esse terno não limitava os movimentos da pessoa, dando um movimento livre. Esse terno era obviamente um terno de combate. Diferente do terno de combate que era elegante, o jovem usava uns sapatos simples de corrida que era bastante jovem, tinha cabelos negros com olhos azuis, um cabelo amarrado. O jovem ao lado parecia exatamente igual ao outro, mas tinha uma diferença clara entre eles. O primeiro era que o outro jovem de 17 anos não estava usando um terno, sim um traje azul escuro, quase parecendo negro, que era um chiacucho. A diferença dos simples sapatos de corrida do outro jovem, esse usava uns sapatos de artes marciais. O jovem tinha um rosto incrivelmente parecido com o ouro jovem. A única diferença era que esse jovem tinha olhos castanhos. O que diferenciava um jovem do outro era que esse jovem tinha uma grande cicatriz na sua bochecha. Essas 2 pessoas eram Aka e Akava, Meshamaru, ou Kokishimuta para os íntimos. Os 2 passarem de estar naquele lugar bem vazio estavam bem calmos, como se isso fosse apenas uma segunda-feira como as outras. Mas o que ninguém sabia era que ambos não eram quem se imaginavam, afinal eles eram reencarnados. Ambos eram amigos em suas vidas passadas já alguma vez foram teóricos. Suas vidas passadas, eles já foram Anime Colisão OpenGamer Joestar, mas devido a um acidente, ambos morreram e se encontraram como uma entidade que tinha a aparência do Morgan Freeman, que deu a ambos uma oportunidade de reencarnar em outro mundo. Para seu entretenimento, é claro que ambos tinham algumas vantagens para suas aventuras. E agora Anime Colisão era Aka e Akava, OpenGamer Joestar era Meshamaru. Atualmente ambos estavam olhando para o trono à sua frente, que assim como suas cadeiras, aquele trono não estava vazio também. Tinha uma pessoa que estava sentada naquele trono. Ambos conheciam perfeitamente aquela pessoa. Óbvio, afinal, ambos são otakus. Era uma garota de cabelos longos de cor azul claro, que eram amarrados em corte que, por mais que seja estranho, dava uma estranha beleza ao seu cabelo. Assim como seu cabelo, seus olhos eram azuis, uns azuis tão lindos que pareciam que eles refletiam o próprio oceano. A garota vestia roupas que pareciam uma mistura de uma roupa de uma colegial japonesa com uma roupa de marinheira. Para finalizar, ela tinha um véu de cor rosa que parecia uma aurélia, que dava uma estranha aura para a garota. A garota parecia um pouco confusa, enquanto olhava para a gente com um toque de curiosidade, mas principalmente confusão. Enquanto ela nos olhava em silêncio, nós damos uma leve mirada um para o outro. Nós não precisávamos de palavras para aquele momento, já que a gente já tinha a pergunta nas nossas cabeças. Que porra tá acontecendo? A garota dá um suspiro, finalmente saindo dos seus pensamentos para se levantar, caminhando na nossa direção, dizendo de uma maneira gentil, se apresentando. Olá, eu sou Aqua, eu sou a deusa que guia os humanos que morrem jovens na vida após a morte.
Agora escutem bem, normalmente vocês deveriam ter duas escolhas para escolher, entre reencarnarem no seu mundo, começando do zero, em outra vida em outro corpo, ou se vocês deveriam ir para o céu e ter seu descanso eterno. Aqua parou por alguns segundos, olhando como a gente não estava tendo nenhuma expressão com a explicação dela ou pelo fato dela ser uma deusa. Meshamaru atualmente estava com a cabeça apoiada com um pulso, olhando para a água com olhos bastante desinteressados, mas para alguém como Aki, que estava acendendo um cigarro calmamente, sabia que na verdade Meshamaru em sua mente estava saltando de alegria por estar de frente para sua waifu desse anime que estava eufórico, mas devido à reencarnação em Meshamaru e ter todas as memórias do mesmo, ele tem bastante autocontrole das suas emoções para que ninguém saiba o que ele está sentindo. Durante a nossa reencarnação, quando a gente soube para que mundo iria mandar a gente, nós tivemos uma conversa séria, chegamos a um consenso. A qual é de Meshamaru não vou interferir com ele, mas eu vou ajudar ele caso necessário. Aqua, vendo o desinteresse nos olhos de ambos, como um deles começava a fumar na sua frente olhando para ela com desinteresse, fez com que uma grande veia se marcasse na sua testa, mas ela respirou profundamente para se acalmar. Ela era uma deusa, então por que tinha que se importa com esses dois que nem tinha importância? Normalmente isso não acontece, mas meu superior ordenou que eu mandasse vocês para outro mundo, um mundo cujo as forças do rei demônio estão dominando aquele mundo pacífico, a vida que os cidadãos daquele mundo estão se esforçando tanto para ter está sendo ameaçada por monstros. Todos vivendo com medo dos saques das matanças cruéis do exército do rei demônio. Em outras palavras, um isekai. Foi a voz simples e desinteressada da pessoa que nesse caso seu eu, que possuía a aparência de Akayakawa, que estava fumando um cigarro enquanto simplesmente olhava toda a explicação da deusa à sua frente com desinteresse. Poderia ter resumido todo esse discurso apaixonado por essa simples palavra. Meshamaru dizia bastante relaxado, não muito impressionado com toda a explicação que a deusa deu sobre o mundo que a gente iria ser mandado, mas quando ela mencionou que foi seu superior que ordenou ela que mandasse a gente para esse mundo, a gente deu uma leve mirada um pro outro, pensando na mesma pessoa ou entidade que poderia ter sido a mesma que mandou a gente para cá em primeiro lugar. Morgan Freeman. Diferente das outras vezes, dessa vez apareceu mais de uma veia na cabeça da água ao ver que as duas pessoas que seu superior mandou reencarnar naquele mundo governado pelo rei demônio estavam tão diferentes. Até disseram de uma maneira bem direta que todo seu discurso perfeitamente elaborado apaixonante era inútil. Sinceramente, se essas duas pessoas não fossem escolhidos do seu superior, eles já teriam sido mandados para o inferno naquele exato momento por tamanho desrespeito. Por não levarem a sério uma deusa como ela. O pior é que ela não sabe nada sobre as duas pessoas na sua frente além dos seus nomes, que ambos são praticamente irmãos. Quando ela perguntou sobre por que ter tão pouca informação sobre os dois, seu superior simplesmente disse que ela não questionasse e só fizesse seu trabalho. Ela sentiu um medo extremo só de lembrar dos olhos do seu superior naquele momento. A deusa balança sua cabeça, tirando esses pensamentos da sua cabeça, vendo que já que esses dois estavam cagando para Oki, eles estavam falando simplesmente queriam que ela fosse direto ao ponto, então ela simplesmente, usando todos seus anos de experiência, força um sorriso gentil perfeitamente fabricado para bater suas palmas, fazer um monte de cartas choverem do teto que não existia. Já que meu trabalho é mandar as almas de jovens como vocês para essas situações, obviamente vocês não vão ser mandados para lá sem mais nem menos, afinal, vocês poder levar com vocês para sobreviverem nesse mundo combater o exército do rei demônio, uma arma ou habilidade que se encontra nessas cartas. Claro, nós os deuses pessoalmente, nós encarregados de fazer com que as pessoas que vão para naquele mundo tinham conhecimento da leitura da escrita daquele mundo, para que eles não tinham tantos problemas com suas estadias em seu objetivo de derrotarem o rei demônio. Meshamaru pega uma das cartas que tinha caído do teto olhou ela dando um assobio um pouco impressionado com o que tinha naquela carta, enquanto Aki também tinha feito a mesma coisa, mas a diferença de Meshamaru aqui só deu uma leve mirada para a carta, deixar ela cair sem importância, apesar dele também estar impressionado com o conteúdo daquela carta, mas não deixando claro em seu rosto relaxado que ainda estava fumando. Não acha essa carta um pouco quebrada para um mundo de magia?
Foi a pergunta de Meshamaru enquanto apontava para a carta que estava segurando. A deusa olhou com detalhe a carta com um pequeno sorriso, como se finalmente fosse sua hora de brilhar e mostrar realmente seu lado deusa para esses garotos que até agora simplesmente não tinham nenhuma reação sobre ela. A carta que Meshamaru tinha pegado era uma carta de arma que tinha uma espada, mas a descrição da espada era que ela era uma espada de anti-magia. Normalmente não entregamos esses tipos de cartas para qualquer jovem que vem pra cá, mas graças ao meu superior que trouxe vocês pessoalmente, eu tive que dar para vocês um tratamento especial, afinal também sou uma deusa benevolente. É seu como tratar as ovelhas perdidas. Mas a deusa para repentinamente de falar ou olhar, como ambos já tinham coletado todas as cartas em algum momento no meio do seu discurso, é que agora simplesmente estava discutindo sobre as opções das suas cartas enquanto novamente pareciam ter ignorado completamente toda a sua explicação. Com novamente uma veia se marcou na sua cabeça, seguida por outras veias ao redor do seu lindo e angelical rosto, que agora sim dava para ver completamente toda a sua raiva em seus olhos, enquanto ela tinha um punho fechado com as veias se marcando nele enquanto ela rangia os dentes, enquanto parecia que sua aura divina estava prestes a explodir a qualquer momento, até que de repente apareceu uma porta do lado da deusa, no qual ela abriu e a fechou bruscamente. Que depois de alguns poucos segundos a porta finalmente tinha desaparecido para nós dois, que estávamos olhando tudo com os lábios um pouco levantados e tremendo. Finalmente começar a se soltar, dando várias gargalhadas que ecoavam por aquele infinito vazio. A gente sabia que estávamos irritando uma deusa, mas não tinha como. Em nossos corações, Aqua, mesmo agora estando realmente em sua forma, ainda era deusa inútil que a gente estava tão acostumado a ver que a gente realmente conseguiu tirar a paciência dela. Foi algo realmente gratificante. Foi tão gratificante que mesmo a gente tendo caras inexpressivas por nossos novos corpos, estávamos rindo freneticamente, tirando todo o ar de nossos pulmões, enquanto Aki tinha quase se engasgado com o cigarro que estava fumando, enquanto Meshamaru, ainda rindo com todo o pulmão, dava tapas nas minhas costas para me ajudar com o engasgo, enquanto lentamente parávamos de rir, podendo ver algumas lágrimas nos olhos de tanto que a gente tinha rido enquanto eu jogava o cigarro fora sem me importar em sujar o lugar, afinal a gente não era nosso lugar. Também daqui a pouco a gente já iria embora mesmo. Depois que Meshamaru se acalma, ele enxuga algumas lágrimas em seus olhos, e ele então começa a olhar para as cartas em uma forma analítica, pensando na melhor forma de usar essa carta sem desperdiçar o valor da carta. Que se acha dessa carta? Pergunta Aki, apontando para uma carta que permitia a intangibilidade, sendo capaz de ataques passarem pelo corpo e atravessar objetos, uma habilidade claramente estratégica. Meshamaru então sai de seus pensamentos e olha para a carta que seu amigo estava apontando. Olha, ela pode ser muito boa para lutas e para fazer estratégias, entre outras possibilidades. Dizia Meshamaru olhando atentamente para a carta com uma grande curiosidade em seu rosto. Você por acaso viu mais alguma carta interessante por aí, Aki? Dizia novamente Meshamaru olhando para Aki. Aki, sem muita importância, joga a carta no chão e continua vasculhando as cartas que estava em suas mãos. Ela até poderia ser boa se a gente não tivesse habilidades para contrarrestar ataques. Você com sua habilidade copiada do seu parceiro é eu como uma pseudo-imortalidade. Então a intangibilidade não seria de grande ajuda. Aliás, encontrou alguma coisa que te ajude com sua técnica de marionetes? Meshamaru então pega uma carta e fala. Eu achei essa carta e achei ela bem interessante. Meshamaru então mostra para Aki uma carta que sua habilidade que era tipo uma dimensão de bolso, que consistia em permitir que eu guarde armas, alimentos e também poderia servir para que Meshamaru guarde minhas marionetes. Assim que Meshamaru termina de dar mais uma olhada nas cartas, ele olha para o Aki e pergunta. Achou algo útil, Aki? Não muito, pelo menos não há algo que seja útil a longo prazo ou que combine com as nossas habilidades atuais. Diz Aki folheando as cartas enquanto estava realmente sério, olhando todas as opções de cartas e descartando as que não serviam, ou as que não seriam bom a longo prazo, ou as que não ajudariam a dupla. Você quer mesmo escolher levar a Aqua como o Kazuma original? Foi a pergunta de Aki, olhando para Meshamaru, que parecia já ter escolhido a carta que iria levar para o outro mundo.
Bem fazer karaoke ela pode ser muito útil para nos curar e talvez nos reviver se morremos. Meshamaru fala isso segurando algumas cartas. Meshamaru então pega uma carta e entrega ela para o seu amigo. Eyaki pega e guarda essa carta quando a gente estiver sendo teletransportado, ok? Meshamaru fala isso entregando a carta nas mãos do Aki. Aki pega a carta com uma sobrancelha levantada para perguntar, guardando a carta dentro de seu terno enquanto parava de folhear as cartas que tinha em mãos. Cara, fala sério se só quer comer a Aqua, né? Eu até posso concordar que ela, mesmo sendo uma deusa inútil, tem habilidades indispensáveis para aquele mundo, mas você só quer comer ela, né? Termina ficando com cara de poker olhando diretamente nos olhos de Meshamaru. Meshamaru então faz uma cara meio depressiva, coloca a mão no ombro do Aki e olha no fundo dos seus olhos com um olhar triste. É sério que você acha que é isso, mano? Você acha que eu só quero levar a água para comer ela? Meshamaru então dá um longo suspiro. Aki ia falar alguma coisa, mas Meshamaru abre um grande sorriso e fala: se você achou isso, então você acertou, bro. Os dois começaram a gargalhar novamente, só que de maneira menos intensa como foi no começo, já que ambos já tinham gastado bastante da sua cota de risadas. É também porque o evento tinha acontecido há pouco tempo. Mas uma coisa que a gente percebeu, mas continuou com a encenação, foi que aquela mesma porta da Aqua tinha aparecido e dela saiu uma Aqua um pouco mais calma, enquanto comia algumas batatinhas de um saco, enquanto olhava nós rindo, enquanto analisamos as cartas. Mas ela simplesmente ignorou a gente e voltou para o seu trono para olhar para a gente com cara de desinteresse, como se as duas pessoas na sua frente não fossem nada importante. Simplesmente comia suas batatinhas de boa. Vocês poderiam se apressar e escolher logo suas cartas. Deu tempo de ir pegar algo para comer e voltar. Vocês poderiam escolher logo suas cartas, afinal ninguém está esperando muita coisa de vocês mesmo. Aki olha para Meshamaru dizendo com os olhos: esse é o sinal. Meshamaru dá um sorriso de lado para voltar para sua expressão de sempre, olhando para a deusa, que simplesmente ficava sentada em seu trono despreocupada, comendo batatas enquanto nos olhava de uma maneira bem desinteressada e despreocupada. Então Meshamaru pergunta tranquilo e sem muita emoção na voz: podemos escolher levar qualquer coisa para esse mundo, certo? É isso mesmo. A deusa respondeu sem muita explicação, novamente de maneira desinteressada, mas internamente Meshamaru sorriu emocionado por fazer essa cena do anime original. Enquanto Meshamaru fazia seu showzinho aqui de maneira rápida, mas continuou ali a rodas as cartas que eu tinha pegado junto com as que o Meshamaru tinha em mãos. Meshamaru deu essas cartas para Aki, já que o mesmo já tinha escolhido sua carta, então seria melhor entregar elas para Aki, analisar e escolher qual seria a mais apropriada para ele. Meshamaru então aponta para a deusa com agora um pequeno sorriso manipulador, também de emoção que era bastante escondida pelo seu sorriso de manipulador. Eu escolho você. Aqua parecia não ter ligado muito para isso, já que ficou em silêncio, terminando sua batata até que um círculo mágico se fazia aos nossos pés enquanto Aqua se levantava do trono dizendo: tudo bem, fiquem em pé, não saiam do círculo mágico. Mas foi que algo fez clique na cabeça da Aqua quando ela finalmente se dá conta de algo. Peraí, você, o que foi mesmo que você disse? Foi aí que uma luz apareceu do céu para parecer um portal, dele sair uma espécie de mulher anjo loira. Akis, depois de ter lido completamente todas as cartas, finalmente encontrou a carta perfeita para ele, dando um sorriso, jogando todas as cartas no chão enquanto ficava com uma carta na sua mão. Nós ouvimos o seu pedido, isso quer dizer que eu vou ter que assumir o seu cargo, ficar por aqui por enquanto. Aqua. Para um círculo mágico aparecer no chão da Aqua, enquanto de maneira sorrateira silenciosa aparecendo Gambit, jogando suas cartas. Aki saca a carta escolhida pelo Meshamaru, que o mesmo percebeu, estendeu os dedos, enquanto Aki jogava de maneira precisa entre seus dedos para Meshamaru guardar a carta em seu bolso. O pedido de Kokishimuta se encaixa nos regulamentos e foi aceito. O que tá acontecendo? Para com isso, era tudo brincadeira. Só brincadeirinha. Não, por favor, espera. Isso é muito estranho. Levar uma deusa tem que ser contra as regras. É ilegal, só pode ser ilegal. Espera. Fique calma e tenha uma boa viagem. Se vocês conseguirem derrotar o Rei Demônio na mesma hora, eu mando te buscarem.
Mas como uma deusa eu só tenho habilidades de cura, mas eu não tenho nenhuma habilidade de batalha. Vai ser impossível derrotar o rei demônio. Espera. Nós começamos a flutuar sentido círculo mágico, mas diferente de Aqua, Aki e Meshamaru estavam bastante de boa flutuando, tanto que os dois estavam com as mãos nos bolsos enquanto estavam deitados no ar, apenas aproveitando, já que não era todo dia que ambos poderiam flutuar dessa maneira, sem que seja alguém tentando matar eles. Afinal, mesmo eles sendo reencarnados, eles têm todas as memórias e experiências dos corpos que estão atualmente, então flutuar não era algo que eles se surpreenderam tanto, claro, mas eles ainda acharam da hora experimentarem por eles mesmos a sensação de flutuar. E garota, poderia parar de ficar gritando, tu tentando aproveitar a viagem. Foi a voz de Aki que estava com os olhos fechados enquanto com as pernas cruzadas enquanto estava deitado no ar, como se estivesse apenas deitado numa cama, enquanto Meshamaru também estava deitado, mas a diferença era que ele estava apoiando sua cabeça com as mãos de maneira bem relaxada, assim como Aki não estava muito preocupado. Está vendo? Como você quer que eles derrotem o rei demônio se são um bando de preguiçosos inúteis? Meshamaru teve um leve tique na sobrancelha pelo comentário, enquanto Aki simplesmente abriu um dos seus olhos. Por alguns segundos um dos olhos azuis de Aki se tornou de um olho laranja com a íris branca, algo que fez Aqua ter um leve escalafrio. Repulsão porque de alguma forma sentiu alguma energia demoníaca vindo de algum lugar. Braços heróis, torço para que de todos os heróis que temos em potencial, vocês sejam aqueles que vão derrotar o rei demônio. Se vocês conseguirem, então consideremos qualquer desejo como uma recompensa divina. Meshamaru e Aki simplesmente reviraram os olhos. Eles não eram heróis e tampouco estavam interessados nisso. Mas sou eu quem sempre fala isso. Que comecem as suas jornadas. Para então os protagonistas dessa história, junto com a deusa, serem sugados para dentro de uma luz que os levaria para seu destino, e agora seu novo mundo, para eles o chamarem de lar. Apesar de suas expressões relaxadas e bastante calmas, ambos sabiam que não poderia contar a emoção para conhecer esse novo mundo. Descobrir os mistérios que ele esconde. As aventuras que os aguardam. Seus novos poderes, um novo corpo, e agora uma nova vida. Eles simplesmente queriam ver o que esse novo mundo poderia oferecer para eles. Azul rodeado de nuvens, os rios de água tão limpa que nunca foram tocadas pela contaminação do mundo moderno, casas medievais mas que ainda dava para sentir um pouco do toque da modernidade. Não tinha dúvidas de que os dois não estavam mais em seus respectivos mundos, que agora não teria mais volta atrás. Se dava para perceber como Aki e Meshamaru olhavam os arredores, apreciando a vista e a beleza que era esse mundo medieval. Meshamaru nunca teve tanto tempo para respirar o ar puro na natureza, devido ao seu corpo fraco. Que quando fez um pacto com a maldição Barrito, não teve tanto tempo para desfrutar do seu novo corpo. Por isso ele abriu os braços, sentindo e fechou os olhos olhando para o céu, os raios do sol caindo em sua pele, enquanto dava respirações profundas, sentindo pela primeira vez na sua vida um ar tão puro e sem contaminação. Os raios do sol que antes irritavam sua pele sensível agora era uma calor agradável que sua pele absorvia. Nesse momento parecia como se Meshamaru tivesse por um tempo em um nirvana interior. Aki, que estava olhando para ele nesse estado, não pode deixar de dar um sorriso de lado feliz pelo amigo. Afinal ele sabia sobre o antigo estado de Meshamaru, vez ele finalmente podendo ser pelo menos normal, podendo tomar o sol respirando o ar de maneira normal o fez bastante feliz. Ele não iria atrapalhar o momento do seu amigo, então simplesmente sacou da seu terno uma caixa de cigarros que ainda estava cheia, mas que tinha um cigarro faltando. Ele pega um dos cigarros, com o isqueiro que guarda no outro bolso do terno, acende o cigarro, fumando um pouco, olhando os arredores, olhando todo o terreno. Aki deveria admitir, o lugar era lindo e relaxante. Ele poderia olhar esse lugar o dia inteiro. O mundo de ambos são incrivelmente caóticos, ambos tiveram vidas bastante difíceis, mas olhar esse lugar tão calmo fez que pela primeira vez em suas vidas, quando entraram em seus trabalhos, aonde finalmente poderiam abaixar completamente sua guarda e relaxarem. Mas como um velho ditado já dizia, tudo que é bom dura pouco.
Foi que aquela ficou histérica. Começou a enforcar o pescoço do Meshamaru, que finalmente saiu da sua relaxação como uma cara de pôquer, enquanto aquela bêbada ficava histérica gritando, enforcando o Meshamaru, enquanto Aki negava com a cabeça, divertido, olhando para o Meshamaru, que me olhava com cara de pôquer, e até eu ver que ele levantou as mãos do ar, fazendo Aki abrir um pouco os olhos, para ele dizer com um olhar, enquanto a cara de pôquer de Meshamaru se tornava com um sorriso maligno. Para antes que Aki pudesse dizer qualquer coisa, Meshamaru aplaudiu com suas mãos do ar, fazendo uma cena que deveria ser considerado impossível, já que agora quem estava sendo enforcado seria o Aki, enquanto o Meshamaru ficava no mesmo lugar aonde estava Aki anteriormente, com um sorriso satisfeito, enquanto Aki agora estava olhando para Meshamaru como se a qualquer momento ele pudesse pular em cima do Meshamaru para enforcar ele com suas próprias mãos. Mas a Aqua, que estava enforcando, não percebeu esse detalhe, ou simplesmente ela estava tão histérica desesperada pela sua situação, que simplesmente não ligou sobre quem estava enforcando, só queria enforcar alguém nesse momento. Me solta, desgraça! Com um pouco a quem por Aqua, fazendo a mesma cair, enquanto gritava de maneira histérica, enquanto a mesma gritava. Deu, desgraçado! Eu tô desesperada porque não posso voltar. O que eu faço? Para onde devo ir? O que devo fazer a partir de agora? Aqua desabou completamente começou a chorar, enquanto Aki arrumava seu terno, enquanto ainda tinha o cigarro na sua boca, para Meshamaru, ainda rindo um pouco, dar uns tapinhas nas costas de Aki para perguntar, estendendo a mão para a Aqua. Aí, deusa, se não sabe aonde tem uma Gilda por aqui, ou se a gente vai receber algumas bolsas da moeda do lugar para começar. Aqua lentamente para de chorar para segurar a mão de Meshamaru, enquanto ainda tinha algumas lágrimas nos olhos, para Meshamaru ajudar ela a levantar. Eu não sei aonde fica a Gilda dessa cidade, tampouco tenho algumas bolsas da moeda local. Você me arrastou para esse mundo de repente, nem deu tempo para me preparar, seu idiota. Deus é inútil. Foi a voz que saiu de Aki ao ouvir o reclamo de Aqua, que olhou para o mesmo com um tique na sobrancelha, enquanto o Meshamaru ficava no meio para impedir qualquer coisa. Calmou, clamou, sem brigas, tudo na paz, somos amigos. Aki dá um suspiro, expirado a fumaça do cigarro. Então a gente tá sem nada nos bolsos. Meshamaru negou, mostrando seus bolsos vazios, enquanto Aqua cruzava os braços, olhando pro lado sem querer responder a Aki, já que ele não agradava a ela. Essa resposta faz Aki negar com a cabeça, decepcionado, para dizer, cruzando os braços, olhando para Meshamaru. Ei, muta, vamos ter que brincar de bater carteira. O mesmo rir um pouco, não muito impressionado, já que os dois originalmente, antes de reencarnarem, eram bem preguiçosos realmente não queriam repetir o mesmo caminho do Kazuma e da Aqua originais para conseguir dinheiro, que seria fazer trabalho braçal. Os dois eram sobre-humanos agora com seus novos corpos, mas esse tipo de coisa ainda era algo que não mudaria com tanta facilidade. Aqua simplesmente tinha uma cara de não estar entendendo, afinal ela não entendia o termo de bater carteira. Ela poderia ser uma deusa, mas nem mesmo ela poderia entender o que significava esse gíria, bater carteira. Era alguma coisa relacionada com as carteiras das pessoas. Aqua não entendia, simplesmente viu como os dois carnaval com a cabeça para sair correndo. A Aqua ficou assustada e correu atrás dos dois enquanto gritava: Ei, esperem! Não me abandonem aqui! Em uma parte da cidade de aventureiros novatos, mas também mais conhecida como Cidade de Arcel, uma parte com bastante pessoas passeando pelas ruas em seus comércios, vendendo seus produtos. Era um lugar bem cheio e concorrido de pessoas. Uma pessoa estava caminhando entre essas pessoas. Parecia que essa pessoa era de uma alta classe pelas vestimentas de ótima qualidade que usava e pelos seus dois guardas que o acompanhavam. Eles pareciam que eram aventureiros de Arcel que estavam escoltando esse homem. Uma pessoa parecia ser um lanceiro pela enorme lança em suas costas, enquanto a pessoa ao seu lado parecia uma espadachim pela espada em sua cintura. Um som de alguma coisa se chocando foi ouvida quando o homem se virou para falar com seus guarda-costas, e quando a colisão aconteceu, aquela pessoa ficou no chão. Uma voz preocupada se poderia ouvir enquanto estendia a mão para o homem caído. Desculpa, sinto muito, senhor, não foi a minha intenção. Eu estava distraído e não vi por onde andava. Por favor, não fique com raiva.
O homem estava prestes a dar um grito de furiosa por ter sido derrubado, mas ao ouvir o tom de voz assustado e preocupado do jovem que estava na sua frente, o homem deu um leve suspiro rapidamente, se acalmando para aceitar a mão estendida com um pequeno sorriso para responder: "Não tem problema, jovem. Obrigado pela compreensão, senhor." Foi a resposta do jovem, ajudando o homem a se levantar e a limpar a sujeira da roupa do homem. Os jovens de hoje em dia não são tão educados assim, quem dera se eles fossem mais educados assim. O homem dizia, apreciando a ajuda sincera do jovem à sua frente, que tinha o cabelo solto e uma capa que cobria seu rosto, mas dava para ver seus olhos azuis preocupados. O jovem, ao finalmente terminar de limpar a poeira das roupas do homem, fala, se inclinando para fazer uma reverência: "Tenha uma boa tarde, senhor. É novamente, né? Desculpo por ter derrubado o senhor. Da próxima vez terei mais cuidado e prestarei atenção no meu caminho." Não precisa se desculpar, jovem. Acidentes acontecem, o que devemos é aprender deles e não repetir eles. O jovem acena com a cabeça para dizer com um sorriso de lábios leve: "Obrigado, senhor." Para o jovem andar para uma direção, passando entre as duas pessoas, que eram os guardas-costas do homem. O homem estava prestes a caminhar de volta para seu caminho original, até que o mesmo ouviu um som de palmas atrás dele, para o mesmo rapidamente virar naquela direção, vendo como de repente o jovem tinha desaparecido do local, fazendo uma impressão surgir do homem para ele colocar uma das suas mãos na lateral da sua cintura, vendo como ela estava vazia. Desgraçado. Em um teto no meio da cidade de Ashel, se dava para ver como tinha duas pessoas rindo demais, enquanto uma pessoa que usava uma capa e tinha um cabelo negro solto segurava um saco pesado que, ao sacudir, se dava para ouvir um som de metal batendo. A pessoa que estava com cabelo solto era em realidade a Kayakava, que tinha se disfarçado de um civil para se aproximar de um alvo que os dois tinham deduzido que tinha muito dinheiro, pelo saco cheio de dinheiro que a Aki tinha conseguido roubar do otário. Isso era bastante certo. É como aconteceu da última vez. O som de palmas foi o gatilho para alguma coisa acontecer. Dessa vez Akis desapareceu com o som de palmas. Como alguns já devem ter entendido, Oppenheimer, o teórico que reencarnou em Meshamaru, não tinha somente as habilidades do Meshamaru normal, afinal ele também tinha outras habilidades em seu arsenal além da carta de dimensão de bolso que ele pegou naquele lugar. Uma delas é o Bologi de Aoi todo, uma habilidade que, em nossa opinião, é em dupla. Enquanto os dois estavam rindo com seu roubo bem sucedido, a qual olhava tudo com cara de poker, mas principalmente de surpresa ao ver a habilidade de Meshamaru, e agora ela estava se perguntando se esses dois já foram ladrões antes de morrerem. Ela ficou com um leve escalafrio ouvindo a risada dos dois ladrões com habilidades estranhas, principalmente as de Meshamaru e sua estranha habilidade de se teletransportar batendo palmas. Será que essa era a habilidade que ele tinha escolhido em sua carta?